meus amigos! Alô, minhas amigas! Tudo bem? Começando mais um Papo de Loja aqui para você nas plataformas digitais da TV Gazin, do Grupo Gazin. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, para a gente falar sobre varejo, aqui comigo, o gerente-geral do Varejo Gazin, Paulo Santos, é o nosso convidado hoje do Papo de Loja. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Papo de Loja de hoje. Obrigado, eu que agradeço, Marlon, obrigado. Mais um desafio, né? Mais um desafio. Um de muitos, graças a Deus. Tem sido dias de bastante desafios, mas aqui é muito gostoso de estar aqui, né? A TV Gazin, um local maravilhoso aí, tem feito muito sucesso, né? Então, toda vez que existe a oportunidade de estar aqui, é um prazer sempre. Que legal. Paulo, hoje, gerente-geral do varejo do Grupo Gazin, uma baita de uma responsabilidade, desafios, todos os dias tem um desafio novo. E como começou a sua trajetória na Gazin? Quando começou? A minha história na Gazin começa ali em 1998. 98? Né? Mais especificamente, dia 2 de março de 98, né? Lógico que antes eu já tinha tentado entrar na Gazin em algum momento ali, acabou não dando certo, mas eu tive a oportunidade justamente nessa data, né? O gerente que eu passava na loja ali para pedir a oportunidade, ele saiu de férias. E um grande amigo meu, Neuci, e aí o Barreto veio substituí-lo, e aí, bem naquele momento, estava tendo vaga ali, e eu acabei tendo essa oportunidade, né? E aí, qual cidade isso? Hoje. Isso lá no Mato Grosso, em Pontes Lacerda. Pontes e Lacerda. Filial 11, né, da Gazin. Mas você, a sua origem é Paraná. Eu sou paranaense, né? Sou paranaense, nasci aqui em Goerê também. Tem uma turma boa de Goerê aqui, em Douradina, dominando Douradina, né? Mas eu saí de Goerê muito pequeno, moramos ali em Roncador, depois meu pai veio a falecer ali no ano de 85, quando eu tinha 9 anos. E aí minha família acabou se mudando ali para Maringá. Paissandu, especificamente ali, 10 km bem ali de próxima Maringá, também a Goiurê. Inclusive meus irmãos moram ali até hoje, tem 3 irmãos ali. E aí nós ficamos ali um bom tempo, isso foi em 88, e depois em 92 eu fui para o Mato Grosso, né? Fui morar com a irmã minha que tinha um supermercado numa cidade próxima a Pontes Lacerda ali. E aí quando foi em 94 eu acabei indo para Pontes Lacerda. E em 98 eu acabei tendo a oportunidade de entrar na Gazin. Teve a primeira oportunidade ali. Antes você já tinha alguma experiência no varejo ou foi a primeira experiência no varejo? Não, eu tive uma experiência numa loja de tecidos e confecções, de um grupo de Minas Gerais. Isso também no Mato Grosso? Lá na mesma cidade, Pontes Lacerda, né? Antes disso eu trabalhava com material de construção, né? Já trabalhei muito tempo, antes de ir para o Mato Grosso aqui, eu trabalhava a gente tinha um sítio, né? Então eu trabalhei muito tempo na roça. Graças a Deus, plantando algodão, colhendo algodão, né? Então a gente fazia esse serviço bem braçal mesmo, né? Família toda. E aí quando eu fui para o Mato Grosso, trabalhei nesse supermercado da minha irmã, eu era entregador. Trabalhava ali na entrega de bicicleta, organizando sessão, né? Fazia de tudo um pouco, né? Eu tinha ali por volta de 16 anos, né? Então era o office boy, vamos dizer assim, né? E Pontes e Lacerda já era desenvolvida nesse momento igual ela é hoje? Lacerda, eu falo Lacerda que acaba o jeito costume popular de chamar, né? Pontes Lacerda sempre foi uma cidade polo ali, né? Hoje ela está muito mais desenvolvida. Cidade bonita, inclusive. É uma cidade bonita, mas nem sempre foi assim, mas sempre foi um polo, né? A maior cidade, com bastante cidades em volta, então é uma cidade que tinha muito para desenvolver. Tanto que a Gazin montou loja lá em 89. Né? Qual o número da filial lá? Filial 11. 11. Então, para você ter uma ideia do tempo que essa loja existe, né? Existente, vende muito, até hoje, inclusive. Uma das melhores praças nossa. E eu quero até mandar um abraço lá para o pessoal de Pontes Lacerda. Em nome da Neide, né? Que é a Zeneide, a nossa vendedora, que está lá desde a inauguração dessa loja, imagina? Olha só. Você já tem o quê? Mais de 30, foi pioneira lá então anos, também? Né? Pioneira. E ela está lá até hoje, imagina, tem de 89 até agora, vai dar o quê? 35 anos de empresa. Bastante né? tempo. Que história, a vida toda lá praticamente. Esse tempo, né, de Gazin, dá para se entender que realmente é um lugar maravilhoso, que vale a pena chegar, ficar, né? Então eu já tenho 26 anos, olha só, ela tem quase 10 anos a mais do que eu de trabalho, na mesma filial, produzindo muito bem, entregando seus resultados, é uma referência para nós lá na cidade, né? E aí eu entrei então em 98 ali, fiquei 2 anos na venda. Depois eu fui promovido aqui para gerente de Nova Andradina. Nova Andradina. Mato Grosso do Sul aqui, né?
Eu lembro fez que na uma viagem longa, de certo modo, já mudou de cidade também, em 2 anos de empresa. 2 anos de empresa. Foi promovido. 2 anos de empresa. Com 8 meses de Gazin, eu já tinha ido substituir uma loja, né? Olha só. Substituir a loja, inclusive, de um cara que eu admiro muito, que é o do Hamilton. O Hamilton Cândido, que o Hamilton também já tem 40 anos de empresa. Que legal. Né? Hoje ele é gerente lá em Cacoal. Então, eu substituí a primeira loja, foi lá, né, na época. E depois substituí na mesma loja, em Pontes de Lacerda, e acabei pegando essa gerência aqui em Nova Andradina. Na época, a Gazin adquiriu um grupo, ela adquiriu 4 lojas de um grupo lojista aqui do Paraná, né? Fátima do Sul, Naviraí, e Nova Andradina e Campo Mourão também. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de gerenciar uma dessas 4 lojas que a Gazin acabou adquirindo na época. E foi uma cidade maravilhosa. Nova Andradina é uma outra cidade espetacular maravilhosa também, né? mesmo. Ali era bem difícil, porque o prédio era muito pequeno, né? Não tinha tanta estrutura. Logo depois a Gazin foi lá e construiu uma excelente loja, está lá até hoje, uma loja ampla, bonita, né? E, então, com 2 anos, eu fiquei ali quase 3 anos, 2 anos e 8 meses, especificamente, assim, na praça de Nova Andradina, né? Então, Paulo, vendedor e gestor, porque vendedor nunca deixou de ser, sempre vendedor. Sempre vendedor. Mas o Paulo gestor, então, ele nasceu a partir daquele momento também. Naquele momento, exatamente. Eu trabalhei nessa loja de confecções 3 anos, né? Mas eu falo para você que eu vim aprender muita coisa dentro da Gazin, que a Gazin sempre foi uma empresa muito mais dinâmica, assim, né? Muito mais arrojada, e que sempre investiu muito também no conhecimento, né? Para desenvolver as pessoas, né? Até hoje é assim, né? Então, eu lembro que eu entrei na Gazin, em pouco tempo eu já vim aqui para Douradina, participar de cursos, né? Naquele tempo era legal, né? Porque, assim, era o seu Mário mesmo que tomava, que era o presidente ali, ele ia buscar dono e presidente. Eu lembro que ele foi me buscar lá na rodoviária em Umuarama. Que legal. Em Umuarama. Eu contei essa história esse dia, tinha um ômega branco. E aí ele chegou, aquele monte de vendedor, ele fazia questão de buscar as pessoas lá e trazia para cá. E fazia os treinamentos, acompanhava os treinamentos, fazia simulação de vendas. Nesse começo dos anos 2000, a Gazin tinha em média quantas lojas? Qual era a média? Olha, quando eu entrei na Gazin em 98, aí eu não vou lembrar o número exato, mas não tinha ainda 40 lojas. Não 35 ou 36 lojas. Como cresceu? Né? Como cresceu. E só depois que eu entrei que eu fui percebendo realmente a grandiosidade, né? Das metas, né? Dos sonhos que o grupo tinha, que os acionistas tinham para essa empresa, mas até como o seu próprio Mário Gazin fala, né, ele não imaginou que pudesse chegar tão longe, né, mas conforme as coisas vão acontecendo, vai ampliando a visão, vai ampliando os sonhos e vai buscando essa construção, né, acho que foi isso. E aconteceu, vem acontecendo. Exatamente. Paulo, e aí, gerente dessa loja, depois de 2 anos, você assumiu uma loja, mais responsabilidades ainda, e muita coisa veio acontecer posteriormente a isso. Qual foi a próxima cidade? Qual foi o próximo passo? O próximo passo foi voltar a gerenciar a própria loja que eu entrei como vendedor. Olha só! Pontes de Lacerda, né? Então eu voltei para gerenciar lá. Destino, coincidência. Foi um sonho também, porque num momento contraditório, assim, que eu não estava tão bem ali do resultado, quando a gente mudou o prédio, então, e o seu Mário sempre foi muito enfático, né? Olha, precisa melhorar isso e tal. E aí eu me comprometi com ele, fiz um desafio, né? Falei, eu vou melhorar aqui, mas o meu sonho é gerenciar a filial 11. Fez o desafio. É aquele sonho que muita gente tem de voltar para casa, né? Sim. E acabou dando certo. 8 meses depois eu já tinha sido convidado para voltar para lá. Voltou para Pontes de Lacerda, lá na 11? Na 11. Olha só. E aí também a loja lá não estava num momento muito bom, né? Foi um momento conturbado também, e era justamente para tentar ajustar isso que eu fui chamado na época, né? Mas era um sonho de voltar para casa, família toda lá, né? A família da minha esposa também era toda de lá. Então, os amigos, colegas de trabalho. Então, assim, eu falo que quando eu saí de Nova Andradina naquele dia que me ligaram, e eu falei, amanhã eu já tenho que ir, e eu tinha um golzinho preto, eu lembro na época, um quadradinho. E na Gazin acontece tudo muito rápido, talvez em até menos de 24 horas, viu, gente? Tudo é assim, aconteceu comigo, em menos de 48 horas eu estava mudando de cidade, mudei de emprego, mudei tudo. Então é desse jeito, isso que é o legal, isso que é gostoso, né? Então, como eu tinha pedido para ir para lá, e 8 meses depois, né, eu tive esse sonho atendido, entre aspas, vamos dizer assim, olha, chegou a oportunidade, eu fui chorando e sorrindo ao mesmo tempo, né? Eu saí chorando dali, porque eu tinha realmente feito bastante amizade ali, a loja tinha melhorado o resultado. Então, triste nesse caso, e muito feliz por estar crescendo, indo para uma loja que eu queria. E aí ali eu fui muito feliz, né? Fiquei de 2002
até 2008, praticamente. Fiquei 6 anos, 6 anos em Pontes Lacerda. E ali, graças a Deus, a loja evoluiu muito, né? A cidade evoluiu também e a gente foi crescendo junto ali com a cidade. E formamos uma bela equipe lá na época, né? E aí, quando foi em 2008, o seu Mário me ligou um dia e falou, olha, eu preciso de você lá em Vilhena. Mudou de estado de novo? De novo. Vai eu mudar novamente. Mas dentro da Gazin é assim, né? As oportunidades surgem. Quando você trabalha numa empresa do porte da Gazin, você não pode colocar limites nas fronteiras. Tem né? que aproveitar as oportunidades. Você perde muitas boas oportunidades, né? Hoje, por exemplo, no momento atual que nós estamos vivendo, nós estamos tendo muitas boas oportunidades no estado do Pará. Né? Que é um estado incrível também. Exatamente. Tem muitas pessoas que às vezes deixam de aproveitar a oportunidade por não conhecer, por não ir lá estudar um pouco da história. Eu me apaixonei pelo estado, conheci recentemente, estive lá, fiquei cerca de 15, 20 dias. Exato. A cultura, o povo incrível, um lugar maravilhoso. Vale muito a pena conhecer o estado do Pará, tá, gente? Com certeza. E assim, são mega lojas, né? Cidades muito assim atraentes, com bastante população. É um estado grande. Até surpreende hoje o estado do Pará, que a gente vê lá coisas que a gente só via aqui no estado do Mato Grosso do Sul, há 20 anos atrás. Que é uma cidade bastante povoada, muita gente na rua ainda, né? É um estado com mais de 8 milhões, quase 9 milhões de habitantes. Então, pegar o exemplo do estado do Paraná. O Paraná tem cerca de 12 milhões de habitantes. É um estado com a população bem próxima e bem superior também. Inclusive, eu posso usar como exemplo o Mato Grosso do Sul. Então, exatamente. O estado de Rondônia, por exemplo, não tem nem 2 milhões de habitantes ainda, né? Acho que 1.900.000 e alguma coisa. E além de ser um estado gigante em extensão territorial também, que é muito interessante. O Pará já se aproxima de 10 milhões de habitantes. Ele é 5 vezes maior, né, do que o estado de Rondônia. Gigantesco, então, em todos os muita sentidos. Gente, é um estado maravilhoso. Então lá estão surgindo muitas oportunidades. Não pode ter medo de arriscar, né? Então quando ele me ligou na época, tem que trocar de cidade, eu aceitei na hora a proposta, porque era assim também, não podia pensar muito. Se você falasse assim, eu preciso de pensar, posso pensar até amanhã? Não, aí já acaba. Ele é muito assim, é agora para a buff, né? Então, e assim que é bom, né? Isso é o que é positivo dele, né? Filho, preciso de você. Não, tamo junto. Bora, vamos. Para onde quer? Tanto. Então tá bom, tá feito. Preciso falar com a esposa? Não, minha esposa já está comigo, já está combinado isso, né? Já combinamos lá no início da carreira, que onde eu fosse ela iria me acompanhar, então não tinha problema, né? Inclusive, quando eu vim para Nova Andradina, teve que romper um trabalho lá, para iniciar o trabalho dela ali. Mas valeu muito a pena, sabe? A Gazin foi uma empresa que entregou tudo, né? Entrega até hoje tudo aquilo que a gente construiu aqui. Fala em todos os aspectos, né? Fala financeiro, mas principalmente no profissional, né? Na vida pessoal, né? Agregando valor, no conhecimento, né? Que a empresa faz com que você adquira. Então, lógico que todo dia estamos aprendendo alguma coisa, mas eu falo que a empresa é uma empresa que ensina muito, né? Muito. É uma escola. É uma escola, verdadeiramente uma escola. É uma escola. Eu falo isso pela experiência. Então, a experiência de pouco mais de um ano aqui no Grupo Gazin, parece que o que eu não aprendi nos 25 de idade, esse último ano eu aprendi tudo isso, em um ano. Então, é muito importante. E realmente, isso que o Paulo acabou de falar, é uma escola. Experiências incríveis, experiências maravilhosas, é algo incrível, tá, gente? Vale muito a pena mesmo. Ô, Paulo, chegou em Vilhena, chegou em Rondônia, estado de Rondônia. Aí, em 2008, né? Tudo diferente, cultura diferente. Conheci ali Vilhena, de vez em quando eu ia lá em Vilhena, que é 300 km ali só de Pontes Lacerda a Vilhena, não é tão longe, mas é um outro estado, né? Mas a gente sempre estava lá, às vezes, num evento da própria Gazin. Lembro que o Gil foi gerente lá, o nosso presidente hoje era gerente de lá, né? Então o Gil foi depois dali para Rio Branco, aí veio o Fabiano, que é o Fabiano Marconi, um amigo nosso, aí, gerente de loja nosso também, está lá em Sinop agora. Era o gerente dessa loja. Quando o Fabiano saiu dali, eu assumi daí o lugar do Fabiano, em 2008, e fiquei lá até agora, né, praticamente 2024. Olha, né? só. Então, bastante tempo. Na mesma filial daí? Não, aí eu fiquei na filial 53 de 2008 até 2021, né, fiquei, esse período aí vai dar 13 anos praticamente, bastante quase tempo. 14 anos na filial. Aí eu fui para a loja do bairro, que é a filial 120. Né? Vilhena, hoje nós temos 4 unidades, né? São todas as 4 grandes lojas. E aí eu falei, como eu não queria naquele momento mudar a cidade, tinha a oportunidade de eu trocar ali dentro, falei, eu vou trocar e vou ficar aqui mesmo, né?
Eu fui para a loja do bairro, fiz essa mudança. Essa troca ela é natural, ela é necessária ser feita também. Sim, sim. Na verdade, ela teria que ser feita até antes, né? Eu acho que 13 anos é muito tempo para ficar numa loja só. Eu acho que a gente tem um tempo que você poderia ser mais produtivo se você estivesse assumindo novos desafios, né? E eu também entendia que já tinha chegado o momento de mudar, né? Então eu acabei me dispondo também a ir para essa loja lá. E foi muito bom, sabe? Uma loja muito, muito boa, crescemos venda lá e tudo. E dali depois eu aceitei o convite para ser regional. Morando na base, que agora também teve essa mudança, né? Os regionais moram nas suas bases. Para quem não é do varejo, o que é o gerente? O que é o regional? O que faz o regional? Qual a diferença do gerente de loja e do gerente regional? É que assim, o gerente, ele é a parte estratégica local e também o operacional, né? O regional, ele sobe um pouco o nível, ele fica mais no estratégico, vamos dizer assim, né? Ele sai um pouco do operacional, só que aí ele já tem que ter um olhar de região, né? Enquanto eu tinha um olhar, até o momento, um olhar para a loja, um olhar local, né? Um olhar mais bairrista, a partir desse momento, eu tive que ampliar um pouco o modo de enxergar as coisas. Você viu uma cidade, outra cidade. Exatamente. O jeito de comprar desse público é diferente do público talvez da cidade vizinha, o comportamento de consumo. Exatamente. E muda muito, né? Muda muito. Cidades próximas, né? A região tem algo similar, mas o comportamento do consumidor é diferente. Dá muita diferença às vezes. Principalmente se você pega ali Vilhena, né? Quando você vai ali para a região de Cerejeiras ou Colorado, é diferente. São públicos diferentes, né? São pessoas de outros estados que vão chegando, vão povoando, e cada um vai criando a sua cultura. Até mesmo dentro de uma cidade, uma capital, por exemplo, isso pode acontecer, né? Claro, bastante. E acontece muito isso. Até dentro da própria cidade também, né? Nós temos lojas com perfis diferentes dentro da mesma cidade. Loja de centro, loja de bairro. Sim. E assim tem esse comportamento. Bem legal. Então isso é uma dinâmica que você tem que estar sempre atento, né? Tá olhando para isso, entendendo isso, né? E o vendedor também tem que ter essa percepção, né? Às vezes ele muda de loja, às vezes chega na loja para trabalhar. Poxa, lá no centro é assim, eu estou na loja do bairro, ou vice-versa. Faz toda a diferença. Esse é o diferencial do vendedor, ter essa percepção também. Com certeza. Tem sempre o comportamento que predomina, né? Mas ele atende perfis diferentes em todos os locais, né? Por isso que vendedor principalmente, nós somos vendedores, temos que entender os perfis de clientes que estamos atendendo. Né? Não tem aqueles os comportamentos, né, das pessoas, perfil comportamental, né? Então isso é importante, o bom vendedor tem que entender um pouco disso, né, para saber a forma de atender. O atendimento não é igual para todas as pessoas. Exato. Né? Então ele tem que estudar sobre isso e tentar evoluir nisso aí, né? O atendimento ele tem que ser personalizado da forma que o cliente gosta, né? Exatamente. Cada cliente, cada pessoa gosta de ser tratado de uma forma. E sempre foi assim, Paulo? Sempre foi nessa ideia, sempre foi essa pegada? Assim, sempre. Eu lembro quando eu entrei na Gazin em 98, de cara nós tivemos um curso na cidade. Eu fui, daí na época eu precisava aprender, né? Falei, preciso aprender sobre isso. Era bem sem experiência mesmo. E aí foi um dos primeiros, uma semana praticamente de treinamento, onde falava sobre isso, né? Sobre os comportamentos, né? A maneira que cada cliente se comporta, né? Se a pessoa é mais auditiva, se ela é mais visual, se ela é sinestésica. Então, isso tudo faz parte da venda, né? Se você trata as pessoas todas iguais, você vai ter problema com alguém uma hora ou outra. E não é só para vender, é para entender realmente como o consumidor pensa para poder entregar o melhor a ele. Exatamente. Então, é essa a ideia da venda. A venda não é só vender, mas entregar o que ele realmente precisa. Exato. E aí se torna uma venda saudável, depois ele volta a comprar de novo, faz aquela amizade com o vendedor e continua daquele modo, minha gente. É desse jeito também. Se quiser fidelizar a cliente, né, faz parte do processo de fidelização, né? É lógico que você tem que estar numa empresa que gera valor para o cliente, que eu acho que nesse caso a Gazin é uma empresa que é exemplo nisso, né? De uma empresa que realiza ações, que entrega valor para o cliente, e o cliente se sente muito bem comprando na Gazin. A Gazin oferece, principalmente a longo prazo já, né? Desde a sua existência, né? Um carnezinho, né? onde o seu Mário... gosto de contar essa história porque eu tenho um cliente nosso, o seu Celso, lá da filial 57, lá em Cacoal. Então, nessas andanças como regional, de vez em quando está numa loja, está na outra. Um dia ele conheci ele ali, esse é o Daniel, desculpa, Daniel. E aí ele deve ter na casa de 75 anos. E um dia ele falou assim, olha, eu admiro muito o seu Mário. Mas por quê? Não, porque ele tem muita coragem, né? E eu falei, deve ser porque tem coragem de abrir novas. Ele falou, não, a coragem que ele tem é de entregar uma mercadoria na mão de uma pessoa e nem saber se vai receber, né?
Então ele Olha, ele isso é agradecendo verdade. por isso. Ele falou, quantas vezes eu vim aqui, peguei um produto e nunca dei nem um centavo na hora ali. Muita confiança. Muita confiança. Então essa confiança, e ele sempre ressalta isso, entendeu? E ele estava na inauguração da loja número 3 aqui em Mundo Novo, se eu não me engano, ano 76. Foi o ano que eu nasci, inclusive. Olha só. E aí ele reencontrou o seu Mário em Cacoal agora, uns 2, 3 anos atrás. E ele está lá quase todo dia na loja, tomando um café e sempre... né? Vira amigo. Cliente fidelizado há mais de quase 58 anos, né? Vou colocar aí 50 anos praticamente que ele é cliente Gazin. E além dele, tem muitos outros que Tem você conheceu nas vários cidades clientes. onde você morou, onde você trabalhou, que o cliente, ele vai lá, ele vira amigo. É realmente, eu percebi isso nas viagens também. O cliente vai para tomar um café, vai para bater um papo, vai para conhecer os visitantes que vão lá também, visitantes. de outras filiais. Então isso faz parte do varejo. O varejo é interessante, é surpreendente, eu posso usar essa palavra, surpreendente, porque as pessoas, elas fortalecem amizades no varejo. E é perceptível. Além de cliente, é amigo. Ou às vezes já é amigo e vira cliente vira também. cliente. Isso que é interessante. É bem legal essa ideia. É cliente vira amigo ou já é amigo e vira cliente? E continua essa longa jornada, essa longa história de amizade também. Paulo, e aí? Você está lá no estado de Rondônia, regional, né? Está nessa questão estratégica, nesse ponto de vista estratégico. E quanto tempo depois surgiu o convite para você se tornar o gerente de varejo? Porque daí você é responsável por todas as lojas do grupo. E aí houveram essas mudanças, né, na nova configuração aí, eu recebi o convite daí para assumir a gerência geral do varejo. Eu fiquei lá na regional de 2022, ali setembro de 2022 até março desse ano, né? Então não deu nem deu 1 ano e 6 meses mais ou menos ali. Né? Já tinha, na verdade, uma conversa anterior de uma oportunidade de estar vindo para a Douradina, anteriormente, bem antes disso aí. Acabou não dando certo naquele momento. Eu sempre falo que Deus que sabe da nossa vida, Deus que trilha o caminho, né? Então, uma oportunidade que não veio aqui acabou vindo depois dessa forma. Então, é um grande desafio daí, né? Mas eu venho muito seguro, porque eu sei que existe um trabalho muito bem constituído, uma equipe muito boa, né? Tem experiência também da loja. Um comando muito sério dentro da empresa, né? E eu acho que nós do varejo, né? Eu fiquei feliz porque vieram outras pessoas também do varejo, então a Gazin sempre valorizou muito as pessoas que entraram na empresa desde começou a sua história ali de carreira, que é o meu caso, por exemplo, de 26 anos de empresa, né? Mas tem aí outros amigos, né, que chegaram juntos também, que tem uma bela história, e foram pessoas que foram construir a sua carreira dentro da empresa, né? A Gazin sempre valorizou muito isso e eu acho que a gente precisa continuar valorizando, né? Então, quando a pessoa é contratada, a gente precisa já colocar para ela assim, que ela pode sonhar com o crescimento, a empresa tem plano de carreira, a empresa proporciona para ela, se ela tiver bom desempenho, crescimento. Né? E é por isso que existe permanência daí. Isso é real. É real, é E real. você vê, pode conversar com as equipes, com os colaboradores de Gazin, você vai em todos os lugares, tem gente com 20, 25, com 30 anos de empresa. Exatamente. É diferente, é algo surreal às vezes, assim, mas é real, gente, é real. E isso acontece no Grupo Gazin, é diferente e é muito interessante isso, Paulo. Sim. Eu estava andando esses dias aqui pelo jardim, né? E ali onde eu encontro ali de vez em quando o seu Jair, né? Que está sempre cuidando ali. E você vai andando por aí, passa um filme na sua cabeça, né? Sim. Quantas plaquinhas, quantas árvores plantadas. Você plantou árvore aqui já? Plantei duas. Duas Já. A cada 10 anos, né? A cada 10 anos planta uma, né? Então daqui uns dias eu quero plantar outra. Opa! Né? Mas assim, você vai lendo as placas ali e você vai entendendo quantas pessoas, né? São várias, tá, gente? Ali, e todas elas com uma longa história, uma linda história, né? Plantando a sua árvore, plantando a sua história dentro dessa empresa. Né? Então, a Gazin tem bastante pessoas hoje que trabalham nela com uma longa história, né? Então, assim, 5, 10, 15, 20, 40 anos, tem gente com 45, chegando a 50 anos de empresa, imagina, trabalhando numa empresa. É um baita de um tempo, é a vida toda. Muito tempo. Eu acho que eu não conheço, né, todas as empresas, a história das empresas, mas eu acho que a Gazin é um case de sucesso nesse sentido aí. Entendeu? Com certeza, com certeza. Paulo, o Paulo há 26 anos, o Paulo de 26 anos atrás, bem jovem ainda, já pensava em estar ocupando essa posição, essa função de grande responsabilidade, de ser um gerente de um grande grupo, dos maiores grupos de varejo do Brasil? Não, confesso que não, né? Assim, quando eu entrei na Gazin, a perspectiva era
preciso trabalhar, preciso comprar uma casa, um carro, né, constituir minha família, ajudar meus filhos e tal. Então, porque eu não conhecia ainda a empresa, né? Mas como eu entrei e algumas pessoas foram me incentivando, então você vai crescendo, você vai começando a sonhar com algumas coisas. E o primeiro sonho foi gerenciar uma loja, né? Ali era o primeiro passo. Então, o sonho a princípio era ser um vendedor. Sendo vendedor já estou feliz. Foi muito bem, passou para a próxima etapa. Agora, não, mas dá para ir mais, você pode ser gerente de loja. Falei, sério, então vou lutar por isso, trabalhando, né, tentando aprender e buscando os espaços. Depois, de gerente de loja pequena para loja maior, né, de uma loja que faturava menos para uma loja que faturava mais e a gente sempre sonha em chegar no faturamento mais alto, assim, vamos dizer, né? E aí foi construindo também essa história. E bater a própria meta, que é mais interessante. Bater os próprios recordes, gente. Isso que é incrível na Gazin. É um desafio todo dia. Quando você chega numa loja, você cresce, faz a venda crescer em relação ao ano passado, por exemplo, ou até em cima do resultado que não foi você que construiu. Então você vai e faz o seu resultado. No outro ano já não é mais o resultado de outra pessoa, é o seu próprio resultado. É mais desafiador ainda. E eu acho que isso fica bem legal dentro da Gazin, porque a gente tem belos exemplos. Assim. Essa semana a gente estava analisando ali alguns. A gente está tendo agora um momento de mudanças também, né? Bastante transferência, gerente que estava há muito tempo em uma praça assumindo novos desafios. E essa é uma das propostas também que eu cheguei aqui com essa proposta, né? Olha, a primeira coisa, já começar a pensar nisso, vamos trocar, vamos mudar de cidade, vamos assumir novos desafios, porque se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, né? Então tem que assumir novos desafios, você tem que se desafiar, sair da zona de conforto. Eu sei que muitas vezes você está aí feliz na sua cidade. Está tranquilo, está bem. Mas às vezes você já não está mais conseguindo entregar toda a sua capacidade ali. Quando você assume uma loja nova, renasce em você muito aquela vontade de fazer o melhor. Isso volta com muito mais velocidade, assim eu digo, né? Então é importante essa mudança para oxigenar a sua carreira, né? Oxigenar a gestão, né? E aí eu estava olhando esses dias, pegando esse histórico de 5 anos, sabe? 5 anos, o gerente crescendo venda, crescendo lucro. Merece, é até legal, é gostoso promover alguém que você sabe assim, que está fazendo um excelente trabalho. E agora vai assumir uma loja maior, que vai chegar lá e vai fazer um excelente trabalho também, né? E quando acontece essa troca, realmente é uma promoção. Promoção, com certeza. O intuito sempre é esse, é promover as pessoas, né? Tem alguns momentos que não dá para promover, mas aí todo mundo sabe que nós vivemos de entregas, né? De resultado. Então, quando você entrega resultado, você se torna promovível e com certeza a Gazin reconhece muito isso, tá? Então, o primeiro sonho era esse, era ir crescendo, né? Cresci dentro da empresa, assumindo desafios maiores e tal. Depois o outro desafio foi assumir a regional daí, né? Também era... Aí você começa a sonhar. Eu falo que depois que você está dentro da empresa há tanto tempo, depois ali de um período dentro de empresa, sei lá, 10 anos dentro da empresa, aí você começa a falar, peraí, acho que eu posso... Já tenho essa experiência, isso, já né? Aprendi com isso. E aí tentar trabalhar para conseguir essa oportunidade, né? Agora aqui, gerente geral do varejo, em nenhum momento eu cheguei a pensar assim, eu quero ser gerente geral do varejo, mas eu sempre estava disposto a assumir desafios, né? Sendo aqui ou sendo em outro departamento. O que vier está preparado. Tinha vontade, sim. Isso foi uma realização de um sonho, né? De estar trabalhando na empresa, aqui na diretoria, junto com a direção aqui e tal. Isso é um sonho, sim, é uma realização de um sonho. E hoje, como gerente do varejo, como você descreve a evolução do varejo nos últimos 20 anos? Pegar essa média de tempo que é interessante, porque teve muita mudança. Eu estava falando isso essa semana, acho que ontem até discutindo sobre isso com os representantes, né? Aí, quanto tempo de empresa e tal, e eu falo, mas como é que era na época? A gente mudou muita coisa, né? Evoluiu demais, né? Deixou de ser algo assim, tudo era manual praticamente antes, né? Isso nem tanto tempo, né, Paulo? Talvez 10 anos. 10 anos. Acho que ali 2008 para cá, 2008 ali começou, aí a velocidade da tecnologia ela é muito mais rápida, né? Então, o que demorava 10 anos para mudar, muda em 1 ano e meio. Ou até menos. Ou até menos agora. A cada 6 meses você tem uma mudança, né? Então, eu acho que antes de 2008 a coisa era um pouco mais lenta mesmo, né? Aí depois de 2008, 2009, ali a tecnologia entrou de vez, assim, a coisa foi muito rápida, né? Até então era muito... A essência do varejo acho que nunca se perdeu, né? O que o varejo é na sua essência, né?
lojas, principalmente, né, um local onde as pessoas vêm para realizar seus sonhos, né, para buscar aquilo que ela sonha todo dia, né, trabalha para conquistar algo para a sua família, um conforto para a sua família, né, trazer para dentro da sua casa algo que traga para ela um sentimento de conquista, né, de satisfação. Olha, lutei, trabalhei, poupei, fui lá e consegui comprar. É muito bom comprar, não é? É ótimo. Acho que é uma das melhores quem experiências. É que não gosta de fazer compras, né? Então, comprar é um momento de prazer. Na Gazin, melhor ainda, com o carnê. Exatamente. É uma facilidade imensa, gente. Né? Aí vem o carnezinho da Gazin que fala assim, olha, não tem problema, você está sem dinheiro, mas não tem problema. A gente resolve aqui. E né? resolve. E resolve na hora. Entrega a sua mercadoria, coloca lá na sua casa, dando para você o melhor atendimento. E você vai pagando isso de acordo com as suas possibilidades, né? Não deixando de cumprir com as coisas básicas da sua vida, né? Mas o carnezinho proporciona isso, né? Para a gente poder... Proporciona. Né? Eu presenciei nas viagens também pela Gazin, pelas filiais da Gazin, muitos clientes que já compram há bastante 20, 30 anos, chegavam lá, estou pagando a última parcelinha do meu carnê, mês que vem eu venho comprar uma TV ou venho comprar um fogão novo. E é desse jeito, todo mundo realiza os sonhos com facilidade na Gazin. Isso é muito... É gratificante isso, né, Paulo? Exatamente. E o que é surpreendente nesse tempo que eu estou de Gazin é quanto que a Gazin ganhou mercado, né? Por exemplo, vamos pegar uma cidade que a gente só tinha uma loja, hoje tem 4 lojas, né? Uma loja com um faturamento médio na época bem menor, hoje são 4, 5, 11 lojas numa mesma cidade faturando muito bem, né? Então a Gazin, ela conseguiu ir crescendo, conforme a cidade ia se desenvolvendo, ela foi aproveitando as oportunidades, né? Então ela se encaixou muito bem, principalmente nas regiões que ela se propôs a estar, né? Desde quando o seu Mário começou a migrar ali para o lado do Mato Grosso, né? Entendendo. Você já ouviu essa história, né? Sim. A Da migração geada aqui em Douradina, da região sul para centro-oeste, recentemente para a região norte também do Brasil, como é o caso do Pará. Exatamente. Então, assim, esse dinamismo, né? Essa visão de longo prazo também, de prever as coisas, né? De olhar para uma região e imaginar como que ela vai estar daqui 10 anos. Eu acho que isso tudo faz parte isso é o varejo em si, vamos dizer assim. E que visão, hein? Porque, olha, naquele começo, naquele primeiro momento, sair do Paraná e ir para o Mato Grosso do Sul, ir para o Mato Grosso, em regiões que rodovias praticamente não existia naquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Até nos anos 90, inclusive. Não vamos longe no tempo não, gente. Era complicado. Fazer uma viagem do noroeste do Paraná, onde está presente a matriz da Gazin, que sempre foi em Douradina, no Paraná, e seguir viagem para Rondônia, seguir viagem para o Mato Grosso, não era fácil como é hoje. Hoje você vai de carro tranquilamente, ótimas rodovias, mas antes era muito difícil também. E o que é interessante é que quem levava esses caminhões eram os próprios acionistas, né? Pois é. Seu Jair, seu Mário, seu Rubens, né? O senhor Antônio também, em alguns momentos, andou indo. Então, assim, eles iniciaram do zero isso, né? Criaram por isso que a empresa tem essência, né? Sim. Do zero, fazendo todo o trabalho que... Passaram por todas as dificuldades. Todas as dificuldades, todas as etapas. Acho que é por isso que eles valorizam tanto e a gente precisa valorizar isso mais ainda, né? Com certeza. Porque se chegamos até aqui foi porque plantaram lá e hoje muitas vidas são impactadas, né? Falando um pouco mais assim da questão do varejo, o varejo talvez seja um dos segmentos que sofre mais influências, né? Assim, de novos entrantes, né? De mudanças, né? Que ocorrem a todo dia. Qualquer alteração na economia impacta diretamente. Nessa época, mais 20 anos atrás, a gente não tinha tinha as concorrências, mas era concorrência direta, né? Hoje não, hoje você tem muita concorrência, né? E as concorrências, era o próprio concorrente direto, mas tem muita concorrência indireta também, né? Então tem o próprio e-commerce, que hoje acabou vindo para concorrer com as lojas, né? O Paulo, e aproveitando esse assunto do e-commerce, apesar do e-commerce ser forte, mas o varejo físico, ainda é diferente mais forte, do que né? muitos falam, o varejo físico ele é tão forte quanto antes, continua forte, sim. E a gente vê isso todos os dias em cada loja. É porque assim, acho que tem público para todos os segmentos, né? Tem o cliente que gosta de comprar no e-commerce, mas eu falo que as pessoas ainda valorizam o contato humano, valorizam um bom atendimento, e elas também se preocupam com o pós-venda,
se preocupam em criar relacionamentos, como você disse, né? A pessoa está ali sempre relacionando com a gente, comprando, o que aumenta mais a nossa responsabilidade, né? De entregar o melhor para o nosso cliente, de fazer o melhor atendimento, de criar experiências novas dentro das nossas lojas, né? É por isso que a gente cuida muito disso, né? Uma loja atraente, uma loja que cause no cliente realmente uma expectativa positiva, né? E que ele se sinta em casa, né? Que se sinta bem acolhido, né? Eu acho que a gente tem ido num caminho muito bom, né? Com bastante oportunidades de melhorar isso todo dia, que sempre vamos ter, né? Mas a Gazin foi se reinventando ao longo desse tempo justamente por isso, entendendo essas mudanças e a necessidade de ser rápida também nessa mudança, né? Nunca demorar muito, né? Então, enquanto nós temos vários varejistas que não conseguiram essa evolução, a Gazin foi driblando isso e hoje já chega aí com 343 lojas praticamente amanhã, né? Nós temos aí mais uma inauguração. E com inaugurações previstas também para o longo de 2024. Paulo, que legal, né? Essa história da Gazin, essa evolução do varejo nos últimos anos, esse contato com o cliente todos os dias, e é muito importante esse relacionamento com o cliente, muito. É a essência também, faz parte Exatamente. Da essência do varejo. E aí daqui muda um pouco, né? Essa questão de você não estar toda hora ali na loja, vendo o que está acontecendo, né? Então aqui a gente está mais na parte estratégica agora. Uma curiosidade, às vezes essa experiência de vendedor, 20 e tantos anos de vendedor na loja, sabendo o que estava acontecendo presente nas lojas diariamente, e de repente você está na matriz, está conectado com todas as lojas, mas não está ali no salão de vendas. Como que é? Dá aquela vontade de ir para a loja, sentir o calor humano daquele momento, o calor da venda, e deve ser bem diferente, ficar no estratégico o tempo todo. Sim. É porque assim, você se preocupa muito, né, para que se aquilo que nós criamos aqui, né, se aquilo está realmente sendo entendido lá na ponta, né, que se a mensagem está chegando clara para todo mundo e se a execução também está seguindo aquilo que a gente entende que deve ser feito, né? Então essa velocidade e esse padrão de trabalho que é o nosso desafio aqui, eu acho, né? Que é passar para os gerentes e para as equipes o formato de trabalho que vale a pena investir naquilo ali. E aí é onde a gente tem essas nuances assim de diferença de tempo, de velocidade, né? E aquela comunicação perfeita, exato, né? Que vai e chega na ponta sem qualquer ruído, chega perfeitamente. Exatamente, esse é o desafio. E também sempre pensar da melhor forma possível para que eles fiquem, não vou dizer confortável, mas que a gente possa realmente dar condições para que eles possam fazer o melhor, né? Essa é a nossa maior preocupação aqui. Sempre pensando assim, o que eu posso proporcionar para que os nossos gerentes, os nossos vendedores, nossos analistas, nossos crediaristas possam fazer de melhor para o nosso cliente. O importante é que o cliente perceba tudo isso, né? Se o cliente se impactar a vida do cliente, então quer dizer que nós estamos no caminho certo. É o caminho correto. É o caminho correto. Esse é o resultado. Esse é o principal resultado que nós temos que ter, né? Bacana. Olha, hoje nosso papo de loja com o Paulo, ele que é gerente geral do varejo Gazin. E Paulo, para a gente finalizar, agora eu peço a você que dê aquele recado especial para quem está iniciando no varejo, quem está tendo a primeira experiência com o varejo, seja vendedor, quem já é gerente, às vezes quem é gerente já tem uma experiência maior, mas para quem está começando no varejo hoje, qual é a dica, qual o conselho que eu posso dizer? Eu posso dizer o conselho pela experiência, qual o conselho que você dá a essas pessoas? Eu acho que o varejo, ele muda a vida das pessoas, né? Então, aquela ideia de que se nada deu certo, você vire vendedor, isso não existe, né? Pelo contrário, se você quiser dar certo, se transforme num excelente vendedor. Sim. E você terá a sua vida transformada, você será um excelente profissional e através do varejo ou através de qualquer outro canal, se você for um excelente vendedor, você vai se dar bem, né? Agora, o que é importante é você gostar de pessoas, você entender que as pessoas precisam de outras pessoas para realizar seus sonhos, que você pode ser um canal de bênção na vida das pessoas através do seu trabalho. Fazer diferença na vida de alguém. Fazer diferença na vida das pessoas, né? E tratar as pessoas com o máximo respeito, né? Então, o recado que eu posso deixar aqui para todos, né, é que acredite na empresa, acredite no seu trabalho, no seu potencial,
tente se desenvolver, né? Mas acredite naquilo que a empresa tem colocado como diretriz, nas orientações, né? Porque a empresa sempre busca o quê? Vai casar muito com o nosso slogan, né? Fazer o melhor para você, fazer o melhor para o nosso cliente, né? Para as pessoas que estão chegando agora, acredite, porque eu não sonhava em crescer dentro da empresa quando eu entrei, né? Mas valeu muito a pena e vale a pena todo dia, né? Cuide do negócio, cuide da empresa. Seu Mário sempre, seu Mário, seu Jair, o seu Antônio, o seu Rubio, fala assim, ó, cuida da Gazin, porque a Gazin não é nossa, a Gazin é de vocês. Exatamente. Né? O sentimento de dono. No momento, você vai olhar e falar, não, mas não é minha. Né? Vários colaboradores podem pensar isso. Mas, gente, acredite, a empresa é nossa. A empresa é nossa. Nós que vamos levar isso adiante. Na empresa centenária, que agora nós estamos muito tempo falando, a empresa agora que vai partir para os 100 anos, né? 50, daqui 42 anos. Que não é tanto tempo assim. E passa rápido. Passa rápido. Eu posso dizer que 26 anos passou voando. Eu já estava fazendo as contas esses dias, falei, poxa, eu vou ter tanto de idade quando a Gazin completar 100. Então, eu vou estar aqui, espero estar aqui. Exatamente, Deus abençoe que sim, né? Então, muitos de nós, daqui 42 anos, talvez não vamos estar mais aqui, né? Ou se estivermos, vamos estar ali já finalizando as carreiras, não vamos estar mais, não vamos dar conta mais de levar o negócio adiante. Outras pessoas vão ter que tocar isso. Então, a empresa acabou sendo realmente de quem está na frente do negócio. A empresa é nossa, temos que cuidar disso. Por isso que é importante olhar sempre com esse olhar de dono, né? De integridade, de seriedade. Cuidar em todos os sentidos. Cuidar em todos os sentidos, vale muito a pena, né? A empresa foi construída para isso, né? Olha a responsabilidade hoje, né? Principalmente, todo dia eu acordo pensando nisso. Só no varejo hoje nós temos aí 7.000 famílias impactadas, né? Diretamente. Diretamente, né? Se você for analisar. Só de vendedores, hoje nós temos 3.160 vendedores hoje no varejo, né? Pelo nosso planejamento, daqui a uns dias nós vamos ter mais de 5.000 vendedores, né? Aí você pega mais toda a nossa base que ajuda a vender ali. Então é muita gente que depende que esse negócio dê certo, né? Quando você pega a Gazin por inteiro, né? Aí já tem mais de 10.000 colaboradores, aí a coisa fica mais séria ainda, grande, né? Então é olhar para isso com um olhar assim, de atenção, cuidar todo dia para que a gente faça o melhor trabalho possível, gerando resultado, porque o resultado que gera crescimento, e o crescimento gera novas oportunidades, novos trabalhos, né? Novos empregos. O seu Mário hoje fez um vídeo e falou, vamos inaugurar aqui, vai gerar 22 empregos, né? Em uma cidade. Então a Gazin chega e já transforma a vida daquelas pessoas 22 ali. famílias 22 famílias impactadas diretamente. Depois tem todos os clientes que também vão sofrer um impacto quando eles vierem a comprar um produto nosso. Tenho certeza que a Gazin vai fazer a diferença na comunidade, que chega sempre. Maravilha. Paulo, obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Em nosso Papo de Loja. E você que nos acompanha, muito obrigado por estar com a gente aqui no Papo de Loja de hoje. E claro, já faço convite a você. Siga a gente nas redes sociais e se conecte também conosco na TV Gazin. Um grande abraço e até o próximo Papo de Loja.